Glória a Deus. Vamos para a mensagem então. Eu gostaria de continuar a falar sobre um assunto que a gente gosta muito, principalmente eu e o pastor Samuel, a gente fala muito, que é sobre Antiga e Nova Aliança, né? Quantos já ouviram aí a gente falar sobre isso? Sempre a gente está falando sobre isso. Eu até falei para o Samuel, se por um acaso a nossa igreja não chamasse Comunidade do Servinho, tinha que chamar alguma coisa relacionada com Nova Aliança, porque a gente fala muito sobre isso. E esse é um assunto que envolve muitas coisas, tem muito para se falar sobre isso. Eu creio que se a gente quisesse fazer uma série de mensagens, a gente ficaria aqui acho que quase um ano, né, Samuel? Falando sobre isso, e acho que ia ser pouco. Então, eu quero falar sobre Antiga e a Nova Aliança, relacionado com habitação de Deus. Isso é uma coisa que realmente que a gente vê quando a gente estuda sobre Antiga e Nova Aliança. Eu peço, só abaixa só um pouquinho o canal 5 aqui no retorno. A gente sabe que muita coisa mudou. Quando a gente começa a estudar Antiga e Nova Aliança, a gente sabe que muita coisa mudou, muitas coisas foram mudadas. Mas sempre a gente está falando sobre isso. Os princípios permanecem. As coisas mudaram da Antiga para a Nova Aliança, mas os princípios permanecem. Inclusive no curso aqui de diácono a gente falou um pouco sobre isso, né? Porque fomos até indagados, mas agora quer dizer que o Antigo Testamento não serve para nada? Não, jamais a gente falou isso e vamos falar isso, né? Sempre a gente entende que tudo que está na Bíblia, a gente tem como aplicar da forma correta. A gente sabe que o Antigo Testamento serviu para um propósito, mas o princípio é o mesmo. Isto não mudou. Então, a forma como esses princípios são executados, quem esteve aqui algumas semanas atrás, lembra do que eu falei sobre ser ressignificado, né? Ressignificado, dá novo significado, dá novo sentido. Então, a forma como eu executo esse princípio foi ressignificado. Teve um novo sentido, um novo significado. Bom, vamos começar então lá na palavra de Deus, em João 1,14. Está aí no telão, e diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O nosso Deus habitou entre nós. Mas aí eu te pergunto, sempre foi assim? Sempre Deus habitou no meio do povo? Aqui está dizendo que Ele viveu entre nós. Deus viveu entre nós. Deus viveu no meio, misturado com o povo. Mas sempre foi assim? É a primeira pergunta que eu te faço. Sempre foi assim? Sempre foi? E hoje, Ele vive também entre nós? No meio de nós, misturado com a gente? Então são essas duas perguntas que eu quero responder com esta mensagem. Bom, vamos lá. Para a gente responder se sempre foi assim, a gente tem que responder uma outra pergunta. Onde Deus habitava antigamente? Antigamente, onde Deus habitava? No Novo Testamento, aonde Deus habitava? A gente sabe que depois da queda, Deus era quase que inacessível. Quase inacessível. A gente sabe disso. Quem leu ali do começo, Gênesis, Êxodo, e você vai ali, principalmente no Pentateuco, você vê que Deus era uma coisa quase que inacessível. Quase ninguém conseguia acessar a Deus. Porque uma vez por ano, olha para você entender como que era o acesso a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era separado por um véu. Lembra bem dessa palavra, eu vou falar sobre véu. Era separado por um véu, para oferecer e interceder a Deus pelos pecados do povo no dia da expiação. Então era um dia, imagina isso, um dia no ano, somente uma pessoa conseguia entrar na presença de Deus. Porque tinha um véu
um véu que separava, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar ali naquele lugar que chama do lugar santíssimo, aonde era a presença de Deus. Os demais jamais poderiam entrar neste lugar. Então o nosso Deus, aqui revelado no Antigo Testamento, era uma coisa muito difícil de ter acesso. Era uma coisa distante. Era uma coisa que quase ninguém conseguia ter acesso. Era uma coisa difícil. Então, se você repara e olha o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que o nosso Deus, ele não habitava entre o povo como a gente acabou de ler aqui. Em João 1,14 diz que Deus habitou no meio do povo, entre o povo. Mas a gente vê aqui, reanalisando a Bíblia inteira ali do Antigo Testamento, você vê que Deus não habitava entre o povo. Ele não estava ali no meio do povo. Então Deus era uma coisa difícil. Deus era uma coisa inacessível. Deus era uma coisa distante. Somente algumas pessoas poderiam ter acesso a Ele. Então, onde Deus habitava? Antigamente, num lugar bem distante. Num lugar totalmente distante. Num lugar totalmente quase que inacessível. Quase que você, se não fosse uma pessoa, jamais a gente poderia acessar a Deus. Poderíamos receber o perdão pelos pecados. Tá, beleza, respondemos a primeira pergunta. Mas aí vamos para a segunda pergunta, que tem a ver com a questão de onde Ele vive hoje entre a gente. Aonde que Ele vive? E para isso a gente responde mais uma pergunta. Onde Deus habita hoje? Será que você pode responder isso? Aonde Deus habita hoje? Muitos acham que Deus habita num templo. Ah, tá vendo aquele lugar ali, aquela igreja? Ali, ó, é a casa de Deus. Ali é a habitação de Deus. Mas vamos analisar aí em João 14, no mesmo João, alguns capítulos à frente. João 14, versículo 16, até o 17. Está no telão. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ele habita aí no meio de vocês, mas vai chegar a hora que Ele vai habitar em vocês, dentro de vocês. Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus aqui está fazendo uma promessa de que Deus iria enviar o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, Deus começaria a habitar dentro de nós. Dentro de cada um de nós, Deus começaria a habitar. Mas precisamos entender alguma coisa muito fundamental para que isso aconteça. Para isso acontecer, nós temos que entender o texto de Mateus 27, 51. Olha lá que diz. Mateus 27, 51, olha o que diz. Está no telão. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Naquele momento, a cortina ou o véu, em outras traduções, do santuário do templo se rasgou em duas partes. Naquele momento o véu foi rasgado. A gente tem que entender que para Deus habitar entre nós, o véu tem que ser rasgado. Porque o que separava o ser humano da presença de Deus era o véu. Se o véu não fosse rasgado, eu e você hoje não teríamos acesso à presença de Deus. Acesso o lugar santíssimo, aonde Deus habita. Eu e você não teríamos acesso. Então lembra que eu falei que no lugar santíssimo tinha um véu que separava o homem e Deus. A gente ouve muito falar sobre o véu rasgou, né? Inclusive nesse texto, quantas vezes a gente ouve falar, meu irmão, hoje nós temos acesso, porque o véu rasgou. O véu foi rasgado. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas será que todo mundo aqui tem a plena certeza e a convicção
do que significa o véu rasgar? Será que todo mundo tem a plena certeza e convicção da profundidade de ouvir essa palavra, o véu foi rasgado? Será que todos nós temos esse entendimento desse texto maravilhoso que muda toda a nossa vida, que é uma chave que vira quando a gente entende de fato o que isso significa? Eu te garanto, nesta noite, se você entender isso, a sua vida pode mudar. E eu não estou falando para, você vai se converter, você vai... Não. Eu estou falando, você que já é crente há muito tempo, pode ser que hoje a sua vida mude, depois que você entender, de fato, o que significa o véu ser rasgado. Eu te desafio. Vamos abrir aí a Bíblia em Hebreus 9, para a gente começar a entender a profundidade desse texto aí, dessa expressão, o véu foi rasgado. Hebreus 9, nós vamos ler o capítulo inteiro de Hebreus 9. Vamos ver com calma, com paciência, porque é uma coisa muito importante. Vamos lá, a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada... volta aí. E a segunda parte chamada lugar santíssimo. Então aqui a gente está entendendo o que é o véu. Tá? A gente tinha duas partes dividindo o tabernáculo. Aqui neste lugar, no lugar santíssimo, está a presença de Deus. Então vamos lá, nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas de pedra da aliança. Continuando. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, lembra que eu falei? Só uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Ele está começando a falar da nova aliança. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu o quê? Redenção eterna. Continua. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Continua. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também a água, e os aspergiu com ramos de hisopo
e lã vermelha sobre o livro da lei, sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Está vendo? Isso é interessante a gente entender. É interessante. Por que a gente hoje não oferece sempre um animal, um sacrifício? Porque Cristo morreu uma vez. E porque ele morreu uma vez, hoje não precisa de sacrifício mais. Hoje não precisamos oferecer um sacrifício. Porque foi necessário apenas um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro perfeito. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Agora fica mais fácil a gente falar sobre isso. Falar sobre o véu rasgado, porque a gente está vendo como era difícil. Vocês leram aqui nesse texto, como era difícil acessar um sumo sacerdote, um lugar, fora que a gente nem entrou nesses detalhes. Para construir esse tabernáculo foi assim feito milimetricamente. Deus deu todas as especificações. Então tinha o pano certo, a altura certa, o tamanho certo. Uma vez por ano. Mas Jesus se ofereceu como sacrifício, para que hoje eu e você possa ter acesso à presença dele. Eu e você possa ter acesso. E a gente tem que... Não, acho que eu vou falar de novo. Eu e você hoje temos acesso à presença de Deus, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. É só isso. Ninguém está feliz com isso? Vamos voltar para antigamente, então? Vamos esperar uma vez por ano... Vamos esperar os pecados acumular, e aí uma vez por ano o sumo sacerdote vai entrar no lugar para a gente conseguir, talvez, receber perdão de pecado. Não. Hoje eu e você temos acesso à presença direta de Deus. Eu não preciso de um sumo sacerdote, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de local certo, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso entregar e confiar a minha vida para quem? Para Jesus, que foi o sacrifício verdadeiro. É por isso que hoje eu e você temos acesso à presença dele. É por isso que hoje eu e você sabemos que ele se encarnou, ele veio nessa terra e habitou entre nós. Mas ainda não respondi a pergunta: onde que Deus habita hoje? Vamos continuar aí, Hebreus 10, não vou ler tudo agora não. Hebreus 10, 14. Olha o que diz aí. Olha que texto maravilhoso. Hebreus 10, 14 diz assim: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis aonde? Em seu coração, e as escreverei em sua... E acrescenta, e nunca mais, olha o que ele está falando, nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Não é mais necessário. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança... Não, peraí, eu não entendi isso direito. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança onde?
Quem podia entrar no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote. E agora você entra? Agora você também tem direito? Por quê? Porque o sangue de Jesus nos deu esse direito. Continua. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração o quê? Sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi, e o nosso corpo lavado com água pura. Hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Eu e você não precisamos mais, ai meu Deus, eu cometi um pecado, ai Jesus, será que vai acontecer comigo? Não, está dizendo, ele esqueceu, os seus pecados foram perdoados, ele apagou os seus pecados, e ele está falando, você tem hoje um novo caminho para trilhar, você tem uma nova vida para viver, porque ele morreu na cruz. Hoje Deus habita em nós, ele não habita só entre nós, hoje ele habita em nós Deus habita. O nosso Deus é o Deus encarnado, ele se encarnou, ele se esvaziou e assumiu a forma humana. Isso é uma loucura de pensar. Como pode um Deus, uma divindade, abrir mão de todo o poder? É como se a gente tivesse hoje, né? Eu gosto de exemplificar. A gente pega hoje e na verdade, vamos imaginar que exista o Superman. Já imaginou? Quem aqui nunca teve vontade de ter superpoder? Eu já tive. Só eu? Tem mais gente, eu sei. Agora imagina, você recebe o superpoder. E aí você pode fazer tudo o que você quer, você consegue operar coisas extraordinárias. Só que você é uma divindade praticamente. Só que aí um dia você fala, não, eu vou abrir mão disso. Para ir lá tentar resgatar um povo, eu vou tentar viver entre eles. E vou abrir mão dos meus superpoderes. Será que teria alguém aqui doido que abre mão dos superpoderes? Mas o nosso Deus é esse Deus, que abriu mão de tudo, se esvaziou e assumiu a forma de homem, para estar entre nós. Entre nós. E hoje Ele está em nós. Ele está em nós. Então, como eu disse, teve muitas mudanças da antiga para a nova aliança. E uma delas eu quero que você preste bem atenção agora. Para de tocar. Vamos todo mundo prestar atenção agora. Espera aí, você já vai voltar. Silêncio total. Olha a mudança. Deus, ele se manifestou no Antigo Testamento como Pai. No tempo de Jesus, como Filho. E hoje, como Espírito Santo. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mas, de acordo com o que a gente está vendo aqui, olha só. No Antigo Testamento, Deus era o quê? O Deus distante. No tempo de Jesus, o Deus é entre nós. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, que estamos vivendo, é o Deus que está em... Não tem coisa melhor. Deus distante, passou. O Deus entre nós, também passou. Mas chegou o quê? O Deus em nós. O Deus que está dentro de mim, o Deus que está dentro de você. Pode tocar, vamos tocar, agora toca, meu Deus. O Deus em nós, o Deus que está dentro de mim, o Deus... Não, já parou para pensar nisso? Era um Deus distante, um Deus inacessível. E aí, de uma forma louca, enviando o Filho dele, rasgando o véu e fazendo tudo mais, ele decide habitar onde? Em mim, em você, em nós que somos pecadores. Aí eu te pergunto, analise a sua vida agora, pensa em tudo que você já fez. Se você fosse Deus, você teria coragem de habitar num pecador desse? Eu jamais, ainda mais olhando para a minha vida, só sendo doido. O que eu vou fazer dentro disso? Eu habitava num lugar especial, num lugar que, se a pessoa entrasse de qualquer forma, eu queimava, eu matava, aniquilava. Eu habitava nesse lugar. Uma vez por ano eu aparecia nesse lugar. Depois eu tento, de uma forma mais doida ainda, entrar dentro de um homem. Tá, ele entra dentro de um homem. Tá bom, beleza. Mas agora eu não me contentei. Foi pouco. Foi pouco para mim. Agora eu quero entrar dentro de cada um de vocês. Olha que loucura.
E muitas vezes a gente não está dando importância para isso. Que Deus, eu estou falando de Deus, eu não estou falando de qualquer um, de qualquer Zé Mané, eu não estou falando, não, estou falando de Deus. O Deus que fez tantos milagres, o Deus que operou tantas maravilhas que a gente sabe. Ele resolve habitar dentro da gente. Dentro da gente. Então, continuando nesse raciocínio, a partir daí, a gente começa a dar importância para a antiga e para a nova aliança. Por isso que eu falo tanto disso, e o Samuel também. Porque se eu não entender isso, eu não tomo posse dessa verdade e dessa grandeza. De saber que antigamente Deus estava lá distante, num lugar e tal, e depois Ele habita aqui no nosso meio e hoje. Porque o véu foi rasgado, porque a gente tem uma nova aliança, um novo pacto. Hoje Ele quer habitar dentro de nós. Mesmo a gente sendo falhos e pecadores. Mas sabe por que Ele habita dentro de nós? Porque Ele falou, os seus pecados eu já esqueci. Os seus pecados eu nem lembro mais. Eu não lembro mais quem é você. Eu não lembro mais essa vida que você teve. Por quê? Porque hoje eu estou habitando dentro de você. E hoje eu estou te dando uma oportunidade de você realmente ser o meu representante. Olha que Deus doido, olha que Deus maluco. Mas é esse o nosso Deus. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que transforma as vidas. É esse o Deus que recupera qualquer situação. É esse Deus. Então antes a gente tinha um dia específico para o santificar, não é isso? Não está lá nos 10 mandamentos? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra de um dia para você tentar lembrar de mim. E isso é uma coisa que eu falo. Tudo que Deus fez ali, principalmente no Antigo Testamento, era uma forma de falar assim, ser humano, por favor, pelo menos tenta lembrar de mim alguma vez. Porque eu criei vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês. Tenta pelo menos uma forma. Então Ele estabelece um dia. Ele fala, pelo menos no sábado. Se a semana inteira você não está lembrando de mim, pelo menos tenha um dia para lembrar de mim. Lembra que eu existo. Tenta, sabe, nesse dia tirar e separar para me santificar, para adorar, para fazer as coisas que me agradam. Só que aí o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E agora? Eu não tenho mais um dia, eu tenho todos os dias. Por quê? Porque Ele habita onde? Se Ele habita em mim, eu não preciso mais tirar um dia. Eu tenho todos os dias. Porque Ele está dentro de mim. Ele está em mim. Então todos os dias eu estou adorando. Todos os dias com a minha vida eu estou lembrando dEle. Aonde quer que eu vou lembrar dEle. Se eu estou no meu serviço, eu ajudo uma pessoa. Se eu estou lavando uma louça, eu estou lembrando dEle. Porque Ele está dentro de mim. Ele não está mais distante. Ele não quer mais um dia. Lembra aquele dia? Uma vez por ano eu vou aparecer. Não. Todos os dias eu estou aqui agora. Eu estou com você todos os dias. Ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias. Então antes a gente também tinha o quê? 10% para a gente tentar lembrar dele. Ele falou, gente, pelo menos tira 10% aí do que vocês estão produzindo para exercer a generosidade e ajudar quem não tem. Tira aí 10%. Mas não, hoje o véu foi rasgado. E o que Ele fez? Ele nos deu uma consciência que nos impulsiona a entregar a nossa vida toda em prol do nosso irmão. Eu não preciso hoje dar 10, eu tenho que dar minha vida. Eu tenho que estar disposto a ajudar no que for necessário. Não é mais 10, não é isso, não. Eu dou 10 e falo, já fiz a minha parte. Não, então você não entendeu. Então você está lá na antiga aliança. Então você está costurando o véu, mas o véu foi rasgado. E se o véu foi rasgado hoje, a minha vida inteira, eu tenho que estar disposto a entregar, a ajudar. Eu tenho que estar totalmente disponível. Eu tenho que estar disponível. Porque hoje a minha prioridade é o meu próximo. Não é mais eu. Eu morri, Deus está dentro de mim. A minha vida, o meu eu caiu por água abaixo, acabou a minha vida. E agora a minha vida é dele. E porque a minha vida é dele, agora eu tenho que estar sempre disponível. É uma utopia, não é? Muitas vezes, como é fácil falar isso. Não é fácil. Não vou ser hipócrita aqui e falar, nossa, é facinho. Não, mas pelo menos pensa nisso. Você começar a pensar nisso já vai mudar. Se você começar a partir de hoje a falar, peraí, não, tá bom, eu deixei, não fiz. Mas a próxima oportunidade eu estou lembrando que a minha vida inteira é dele. Porque Deus, Ele não faz uma vez só e desiste, não. Ele sempre vai colocar situações na sua frente para você exercer a generosidade.
Para você lembrar que não é mais 10, que não é mais um dia, que Ele está dentro de você. Ele está dentro de você, Ele usa as nossas vidas. Porque, que eu falei, Deus Ele já veio aqui na terra, se encarnou, mas hoje Ele subiu e agora Ele está dentro de mim. Ele não desce mais aqui. Então, como as pessoas conhecem a Deus? A gente já cansou de falar isso aqui. Como as pessoas vão conhecer a Deus? É através da minha vida, da sua vida. Outra coisa, aonde que eu vejo Deus hoje? Acabei de falar, gente, aqui, ó. Deus está onde? Como que eu vejo Deus? Como que eu vejo Deus? No próximo, né? Eu olho para o irmão Levi, estou vendo Deus. Estou vendo a irmã Natália, estou vendo Deus. Estou vendo a irmã Estela, estou vendo Deus. Estou vendo o irmão Ziel, estou vendo um Deus. Não é, Ziel? Estou vendo Deus. As pessoas precisam ver Deus. Se as pessoas não estão vendo Deus, é porque Ele não está dentro da gente. Então tem alguma coisa errada aí. Então eu estou pregando alguma besteira e a palavra de Deus está mentindo. Mas se isso daqui que eu estou falando é verdade, se esta palavra aqui é verdade, as pessoas precisam ver Deus. E elas vão ver Deus quando eu estou disponível a Ele. Elas vão conseguir enxergar Deus. Então antes a gente tinha também o quê? Um templo para adorar. Mas hoje nós somos o templo. Antes eu tinha um lugar. Deus habitava em templos. Mas Ele falou que não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em mim, em você. E aí, para isso acontecer, para a gente ter uma igreja hoje, a gente precisa o quê? Estar conectado, estar ligado, interligado. E aí sim a gente forma um grande templo vivo, uma grande congregação dos santos. Quando estamos reunidos. Já imaginou isso? Se Deus está dentro de cada um de nós, agora quando a gente se reúne junto, o que isso vira? O que isso vira? Já pararam para pensar? Deus habita onde? Em mim, em você, em cada um aqui. Então quando a gente está junto, rapaz, já imaginou isso? Quando a gente está ligado, interligado, o poder de Deus está ali. A presença de Deus está ali. Os milagres estão ali. Mas a gente precisa estar ligado. A gente precisa ter Ele em nossas vidas e precisamos estar conectados, ligados um no outro. Antes somente era um povo escolhido, mas hoje a palavra de Deus diz, todos aqueles que o receberam, Ele deu o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. Não tem mais um povo, é o povo de Israel. Não. É o povo que me adora, é o povo que se entrega. Esse povo é o povo de Deus. Não é mais um povo ali, não, hoje é todo mundo. Então, gente, o véu foi rasgado. E hoje eu e você, não somente temos acesso à sua presença, como a gente tem Ele dentro da gente. O véu foi rasgado e hoje eu não tenho mais só acesso à presença dEle. Hoje eu tenho o privilégio de ser a habitação dEle. Eu e você somos a habitação de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, subiu ao céu, enviou o seu Espírito, e hoje o Espírito mora em cada um de nós. Por isso hoje, todos nós aqui podemos dizer uma coisa. Vamos dizer todo mundo junto? Hoje eu sirvo ao Deus que habita em mim. Hoje nós podemos dizer isso. Eu e você servimos ao Deus que habita em nós. Deus habita em nós. Eu acho que vocês não ficaram muito felizes com essa notícia, né? Será que alguém ficou triste com isso? Deus habita em você. E agora é com você. O que você vai fazer daqui em diante, eu não sei. Mas eu te garanto uma coisa. Você tem uma missão grande. Sabendo que Deus habita em você, que Ele não habita mais no meio, ou Ele está distante, mas Ele está dentro de você. Hoje, você sai daqui com um grande desafio. Você tem um grande desafio. Todos nós aqui temos um grande desafio a partir de hoje. Eu estou falando com o irmão Samuel hoje, estava falando com o pastor Samuel sobre isso. Nós temos que ser uma cidade, uma igreja na cidade. Nós temos que, de alguma forma, ser relevante neste lugar. Não adianta a gente vir aqui ao culto domingo.
ouvir todas as programações. Eu venho terça, eu venho na quarta e venho no domingo. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas a partir do momento que eu entendo essa verdade, que Deus habita em mim, a gente vai pensar e vai orar a Deus. E Ele vai dar estratégias. Ele vai falar com você para que você seja relevante nessa cidade. Essa cidade precisa ser mudada. E sabe quando ela vai ser mudada? Quando eu e você entendemos essa verdade. Quando eu e você colocarmos realmente o nosso coração nisso, arregaçarmos as mangas e falar: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Eu não vim aqui à toa, não é à toa que eu estou neste lugar. Eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito, o Senhor quer salvar muitas vidas. E o Senhor vai usar a cada um de nós. Porque hoje Ele está dentro de nós. Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra foi revelada. O Senhor realmente nos exortou nesta noite. Primeiro, o Senhor nos mostrou uma grande verdade, que o Senhor habita em cada um de nós. Mas não basta a gente entender isso. Se entendemos isso, tem um propósito. O Senhor não vai habitar em nós simplesmente por habitar. Mas o Senhor tem habitado em cada um de nós, porque o Senhor tem uma missão a ser feita. E o Senhor quer usar a cada um aqui. E eu te peço, Senhor, nos dê estratégias. Nos dê, Senhor Jesus, oportunidade de colocarmos, Senhor Jesus, esta palavra que ouvimos aqui em prática. Nos dê, Senhor Jesus amado, oportunidade. Coloca situações na nossa frente, para que possamos lembrar: opa, o Senhor habita em mim. E eu não posso deixar isso acontecer aqui, não. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de levar o nome de Cristo, de mostrar quem Cristo é de fato. Senhor, eu te peço, use a cada um. Use a cada um, Senhor Jesus amado, aqui nesta noite. Use a cada um, Senhor Jesus amado, para levar e expandir o Teu reino, Senhor. Porque o Senhor realmente tem grandes coisas a fazer aqui nessa cidade. Mas o Senhor precisa de gente como a gente. O Senhor precisa de cada um aqui para transformar vidas, para restaurar casamentos, para restaurar situações, Pai. O Senhor precisa. E eu te peço, usa, Espírito Santo, revista cada um aqui. Revista cada um aqui com Teu poder. Senhor Jesus, coloque as palavras, Senhor Jesus amado, na nossa boca. Muitas vezes a gente não sabe o que tem que falar, e isso é muito bom, porque o Senhor é que nos dá a sabedoria. É o Senhor que nos dá a capacidade. É o Senhor que nos usa. E eu te peço, Senhor, usa poderosamente a cada um, Senhor. A cada um. Muda, Senhor Jesus amado, a nossa história. Muda, Senhor Jesus amado, as nossas famílias. Muda, Senhor Jesus amado, a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a partir de hoje nós possamos, Senhor Jesus, tomar posse de que o Senhor está dentro de nós. E porque o Senhor está dentro de nós, nós temos realmente, Senhor, uma missão. Nós temos, Senhor Jesus, uma missão. O Senhor não está mais levando em conta os nossos pecados, porque o Senhor perdoou. Naquela cruz o Senhor levou, o Senhor morreu por cada um, por cada pecado, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, porque esse véu foi rasgado. Porque esse véu foi rasgado e hoje nós temos acesso à presença do Senhor. O Senhor não é mais um Deus distante. O Senhor não é um Deus, Senhor Jesus amado, que aparece de vez em quando. Porque hoje nós temos acesso direto ao Senhor. Pai, obrigado por este véu ser rasgado. Obrigado, Senhor Jesus. E muitas vezes, Pai, nós te pedimos mesmo perdão agora. Porque muitas vezes nós tentamos, Senhor, costurar este véu. Muitas vezes nós queremos viver de passado. Nós queremos viver, Senhor Jesus amado, preso na religiosidade. Mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos livrou. O Senhor realmente, Senhor Jesus amado, tem capacitado a cada um aqui, ó Senhor, a viver em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus amado, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, e eu te peço, Pai, usa poderosamente a cada um, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor,
que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é bom saber, Senhor, que antes nós estávamos separados de Ti, os nossos pecados estavam entre nós, mas agora, Senhor, pelo sangue de Jesus, o Senhor nos deu um acesso direto, Senhor. Não precisamos de nenhum intermediário, a não ser o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um novo e vivo caminho que nos conduz até Ti. Muito obrigado, ó Pai. Queremos usar esse acesso não apenas um dia, não apenas em templos, não apenas de domingo, nem de sábado, nós queremos todos os dias acessar o lugar santíssimo, o lugar onde a Tua presença se manifesta. E nós sabemos que nós hoje somos o Teu santuário, a Tua habitação, o templo do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. É muito importante para nós saber de tudo isso, Senhor, essas realidades, essas verdades espirituais, Senhor. Leva o Teu povo, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, eu amo vocês em Cristo Jesus. From the rising of the sun unto the going down of the same, that at the name of Jesus, every knee shall bow